Enfim, nós vemos uma reação, um esboço de reação, um começo de reação do Senado Federal para conter o ativismo, a insegurança, os abusos do Supremo Tribunal Federal. No nosso mecanismo de freios e contrapesos, quem tem que conter abusos do Supremo é o Senado Federal. E o Senado vinha se omitindo desde há muito tempo. A gente viu a escalada do arbítrio em relação à liberdade de expressão, uma série de casos absurdos de simplesmente derrubada das redes sociais com censura prévia, o que é vedado pela própria Constituição. A gente viu o caso do 8 de janeiro, só que a gente via a sociedade dormente, não são temas que despertam os sentimentos da grande parte, assim, da grande maioria da sociedade. Às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo, não entendem com uma profundidade maior o que foi o 8 de janeiro, o que foi, o que não foi, ficam perdidas nas narrativas. Mas aí veio o Supremo e entrou em 3 temas agora que permitiram essa reação do Senado. Quais foram os temas? O Supremo entrou no tema do aborto, isso todo mundo entende o que é, a grande maioria da sociedade é contra o aborto. Entrou no tema da descriminalização da posse de drogas para consumo pessoal, e as pessoas entendem isso, especialmente as pessoas que são cristãs, católicas, evangélicas, elas veem as clínicas de recuperação que acontecem normalmente nesses ambientes cristãos para recuperar pessoas que são usuárias de drogas, e o Supremo também entrou na questão do marco temporal, de modo contrário à direção que ele já tinha adotado no momento anterior, e ainda de modo contrário àquilo que o parlamento vinha avançando, o próprio parlamento vinha avançando, e nesses casos todos, o Supremo se colocou por cima do parlamento, ele atropelou o Congresso Nacional em temas que são muito sensíveis para grande parte da sociedade. E quando eu falo do marco temporal, o que o Supremo fez foi permitir a rediscussão sobre quem é o real titular de uma série de propriedades rurais que hoje estão lá em nome de agricultores, lembrando que a agricultura é responsável por 25%, um quarto do nosso PIB, por 50% da nossa balança comercial, das exportações, e o Supremo veio e criou uma enorme insegurança para você poder rediscutir quem é o dono, se são indígenas, se são pessoas que ocuparam no passado aquelas terras, não definindo muito claramente em que momento do passado, ou se são as pessoas que compraram, que pagaram pela terra, que têm a terra em nome próprio. E a depender de qual posição, de qual ministro vencer, vão ser tirados os agricultores das terras sem pagar para eles nem o valor da terra, sem pagar nem o valor das benfeitorias, das casas que eles construíram, de modo absurdo, violando aí direito de propriedade privada, liberdade econômica e uma série de princípios constitucionais. Então isso tudo mexeu muito com o Congresso e com as maiores frentes parlamentares do Congresso. O que são as frentes parlamentares? O Congresso tem uma forma de organização que é ou em partidos, os deputados e os senadores de cada partido, eles têm determinadas lideranças, ou ainda em frentes parlamentares aí temáticas. Todos aqueles que defendem o agronegócio vão estar na frente parlamentar do agronegócio. Todos aqueles que defendem a vida e são contra o aborto vão estar na frente parlamentar da vida. E essas frentes estão dentre as maiores frentes do Congresso. A frente do agro é a maior frente e a frente parlamentar da vida e evangélica estão dentre as 5 maiores frentes que tem no Congresso Nacional. Ou seja, o Supremo mexeu nessas últimas decisões ativistas, atropelando o Congresso com as maiores frentes, com o maior número de parlamentares e com os sentimentos morais básicos da sociedade brasileira, que tem uma visão moral que vem dos princípios judaico-cristãos. Então, o Supremo aí, vamos dizer, cutucou agora leão com vara curta. E, pela primeira vez, o Congresso está reagindo. E está reagindo de uma série de vertentes, de uma série de formas. Uma das formas é uma proposta de emenda à Constituição para estabelecer que toda a posse de drogas, ainda que seja para consumo pessoal, é sim crime. É uma proposta de emenda à Constituição que está sendo avançada no Senado Federal sob a liderança do Rodrigo Pacheco. Foi proposta ainda a PEC de equilíbrio dos poderes. A gente conversou sobre isso na última sexta-feira, que é uma PEC que coloca um bode na sala sobre as decisões abusivas do Supremo e permitiria ao Congresso revisar as decisões do Supremo Tribunal Federal.
Está ainda avançando uma proposta de emenda à Constituição que limita o tempo de exercício de uma pessoa no cargo de Supremo Tribunal Federal. Limita 10 anos o mandato no Supremo Tribunal Federal. Existiu ainda uma PEC que foi aprovada de modo muito rápido na CCJ, em 43 segundos, de modo emblemático, mandando um recado muito forte para o Supremo Tribunal Federal, que é a PEC que limita as liminares, as decisões monocráticas. Vamos lembrar que recentemente o ministro Lewandowski deu uma canetada suspendendo a lei das estatais. A lei das estatais impediu o aparelhamento político das estatais, da Petrobras, da Eletrobras e todas as estatais aí, impediu o aparelhamento político das estatais e impedia ainda o derramamento de dinheiro das estatais na imprensa. E agora estão mudando a lei das estatais com o objetivo de que isso aconteça e com a ajuda do ministro Lewandowski, que suspendeu numa canetada. Esse tipo de suspensão de uma lei numa canetada do ministro não seria mais possível por meio dessa mudança que o Congresso Nacional está avançando. Mas é preciso fazer mais. É preciso ainda acabar com o foro privilegiado, porque o foro privilegiado ele faz com que os senadores fiquem dependendo dos ministros do Supremo, todos aqueles que têm ou podem ter uma investigação lá no Supremo, ficam com medo de enfrentar o Supremo, lembrando que metade dos senadores tem ou teve inquéritos instaurados no Supremo, e lembrando que o foro privilegiado já foi praticamente extinto, foi restringido de modo drástico por uma proposta de emenda à Constituição que foi aprovada no Senado e que está lá dormitando na Câmara dos Deputados, debaixo da batuta lá do Arthur Lira. Era muito importante que fosse avançado o fim do foro privilegiado. Precisaria ainda também, Rossana, facilitar o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como que funciona hoje a abertura de um processo de impeachment de um ministro do Supremo? Tem que ser deferida o começo do processo de impeachment pelo presidente do Senado, pelo Rodrigo Pacheco. Como a Cris colocou, ele já adiantou que isso não vai acontecer e a gente precisaria de um mecanismo para que o plenário do Senado decidisse isso. Então você submete o pedido do impeachment lá para o presidente da casa e se ele indeferir, você teria que ter um direito a recurso para que o plenário do Senado decida se vai ou não instaurar um processo de impeachment. Isso é essencial para que exista uma freada da escalada de arbítrio sobre as liberdades. E quando a gente fala de escalada de arbítrio sobre as liberdades, a gente precisa lembrar que seja você uma pessoa de direita liberal, seja uma pessoa de direita conservadora, todos somos contra a escalada dos arbítrios. Na visão liberal de direita, o Estado nasce para proteger direitos fundamentais, que são inatos, a nossa liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, que estão sendo violadas pelas decisões do 8 de janeiro, pelas decisões que restringem as redes sociais das pessoas, são liberdades inatas e o Estado nasceu para proteger. Se o Estado não protege, ele está violando a razão da sua própria existência. Numa visão conservadora, a liberdade é resultado de um sistema de freios e contrapesos da sociedade, de instituições bem desenhadas. E se essas instituições não funcionam de modo a proteger a liberdade, a gente tem um problema de equilíbrio. Então, todos na direita, seja um conservador como eu, seja uma pessoa de visão liberal, tem gente que defende até a compatibilização dessas duas visões, todo mundo entende que não pode acontecer o descalabro que está acontecendo hoje no Brasil.